Se você tem uma loja de dropshipping e começou a ganhar dinheiro, presta atenção nesse vídeo porque esse vídeo está sendo feito para você. Eu sou Matheus Friedman, já faturei mais de 800 mil dólares com uma marca global que nasceu há menos de um ano. E eu já gastei quase $500 mil em anúncios apenas esse ano. E nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas valiosíssimas que eu aprendi nesse processo de escalar minha própria marca global. E para provar, tá aqui o dashboard. Como vocês podem ver aqui, 800 mil dólares. Só atualizar, tá feito. Tem muita gente porcaria por aí, por isso que eu estou mostrando. Agora que eu já provei minha credibilidade para vocês, vamos lá ao que interessa. E a minha promessa e compromisso com você é que ao final desse vídeo você vai sair com um plano claro de como dobrar o faturamento da sua loja com apenas alguns ajustes. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro ponto. Dentre as diversas mentorias que eu dei e participei, esse é de longe o erro que eu mais vejo as pessoas cometerem. Pessoas que estão fazendo seus 50, 100, 200 mil dólares por mês e ainda não tem um fluxo de e-mail marketing no lugar. E para demonstrar o poder que e-mail marketing tem de colocar dinheiro no seu bolso, eu trouxe alguns prints aqui da Black Friday. Na Black Friday, o e-mail marketing foi responsável por trazer 33,15% do faturamento. Ou seja, 1/3 do faturamento passou pela mão do e-mail marketing. O que isso significa? Esse aqui é o tamanho da oportunidade que você tem de subir o seu faturamento com poucos ajustes. Normalmente, quando você vai começar a fazer os setups dos fluxos de e-mail marketing, e quando eu falo fluxo, entenda e-mails automatizados que você manda em uma certa situação. Ou seja, abandono de carrinho é um fluxo. A pessoa foi lá, abandonou o carrinho, você vai mandar um e-mail para ela perguntando: não esqueceu nada não? Vamos levar esse item aqui, vamos comprar? Isso é um fluxo, é um e-mail automatizado. E normalmente os fluxos, como por exemplo, fluxo de boas-vindas, de pós-compra, de obrigado, de abandono de página, abandono de checkout, abandono de carrinho, esses são os primeiros que você adiciona. Ao adicionar eles, logo no primeiro mês, eles têm o potencial de trazer de 10 a 20% a mais de faturamento para você logo de cara. Ou seja, se você tem uma operação aqui que está faturando em média 100 mil dólares por mês, então praticamente está fazendo de 10 a 20 mil dólares a mais de faturamento todos os meses. E aí você pode falar para mim: ah, Matheus, mas faturamento não é lucro. Você tem toda a razão. Mas sabe qual é a coisa mais interessante sobre e-mail marketing? É que todo faturamento que vier por ele, você não precisa pagar custo por aquisição. Porque afinal das contas você já pagou para o Facebook, ou já pagou para o Meta ou qualquer outra plataforma de aquisição que você utilize pela aquisição deste lead. Então, por exemplo, a pessoa caiu no seu site, preencheu o pop-up aqui para entrar na lista de e-mail, você já pagou por ela. A pessoa que entrou no seu site, clicou no seu produto, colocou no carrinho e saiu, você já pagou por ela. Então, toda a conversão que você adicionar aqui é praticamente dinheiro a mais que entra limpo no seu bolso. Você só vai precisar pagar pelo custo do produto, obviamente, mas você não paga mais a aquisição. Então vamos supor que desses 20 mil, vamos supor que você tem uma margem, eu vou ser bem generoso aqui, tá? Você tem uma margem bruta de 60%, que é bem razoável. Isso significa que você tem ali praticamente um markup de quase 3 vezes, se você gostar mais dessa linguagem. Se a gente considerar que você tem uma margem bruta de 60%, no final das contas sobra 12 mil dólares de lucro. Porque aqui já vai estar descontado o preço do produto e, como eu disse, você não paga o custo de aquisição de cliente porque você já pagou por este cliente, por esse lead. Então, se você tem uma operação que fatura 100 mil dólares por mês, praticamente são 12 mil dólares a mais de lucro no bolso sem você precisar fazer nada, o que significa 12% de margem líquida. Você acha que com 12% a mais na sua margem você não consegue escalar mais? Exatamente. Esse é o ponto que eu estou querendo fazer. Você pode pegar esses 12% e investir em estoque, em pessoas, ou, mais importante ainda, reverter isso no seu CPA para você conseguir adquirir clientes pagando até mais caro. E é assim que você passa na frente da sua concorrência. É assim que você
tem uma escala constante, é assim que você tem margens de lucro saudáveis, é assim que você consegue consistência. E isso que eu nem entrei no mérito ainda das campanhas, que como você pode ver aqui, desses 33%, quase metade disso foram campanhas. Campanhas nada mais são do que e-mails que você manda uma vez só. Então, e-mails promocionais, e-mails de lançamento de produto. Tudo bem que é um período de Black Friday, o print que eu tirei aqui, eu tirei na Black Friday, então as campanhas aqui com toda certeza têm uma participação maior do que normalmente é, mas eu posso dizer por dados da minha própria operação que as campanhas normalmente representam 30% ali dessa participação total. E Matheus, como que eu posso iniciar a fazer e-mail marketing? Muito bem. Hoje, quem faz para mim é uma agência que eu contratei. Essas agências vão variar ali de 2 a 5 mil dólares por mês para fazerem o seu e-mail marketing, continuarem a mandar suas campanhas, fazerem os flows iniciais, a configuração inicial do seu e-mail marketing, mas como eu te mostrei aqui, vale a pena o preço porque volta muito rápido esse lucro de volta para você. No primeiro mês mesmo você já tem este faturamento, este lucro de volta. Porém, se você quiser fazer por você mesmo, o primeiro passo é realmente criar um pop-up. O pop-up nada mais é esta mensagem aqui que aparece quando o cliente entra na sua página. Então você vai oferecer ali 10%, 15%, 20%, ou então frete grátis, ou só ressaltar a oferta que você já está fazendo em troca do e-mail do cliente. E o cliente vai colocar o e-mail nesse pop-up. No caso, o e-mail dele vai ficar armazenado em algum aplicativo, seja o Klaviyo, OmniSend ou qualquer outro aplicativo que você utilize. Eu, pessoalmente, utilizo o Klaviyo. E a partir do momento que você tem o e-mail do cliente, você pode mandar e-mails para ele, sejam eles automatizados ou não. E a primeira coisa que você vai ter que configurar aqui vai ser realmente o Welcome Flow, que é um fluxo de boas-vindas dando o desconto para esse cliente. Mas se no seu caso, se você fizer o cálculo ali e adicionar 10 a 20% no seu faturamento, não pagaria os 2 a 5 mil dólares que uma agência cobre, você ainda pode fazer por você mesmo. Quais são as peças principais para você começar a fazer e-mail marketing? Primeiro, instalar o pop-up. Aqui você pode colocar 10, 15, 20% de desconto em troca do e-mail do cliente, ou até mesmo só reforçar a sua oferta ou colocar um frete grátis para coletar este e-mail. A lógica daqui é você sacrificar sim um pouco do faturamento, mas você vai começar a construir a sua lista de clientes. Ou seja, na minha operação, apenas 10% das pessoas que colocam e-mail no meu pop-up que efetivamente usam o desconto. Ou seja, eu tenho 90% das pessoas que colocam e-mail e não compram, não utilizam o desconto e não compram na minha loja. E isso me dá uma lista imensa diariamente de clientes que eu posso mandar e-mail para, me possibilitando mandar, por exemplo, um abandono de página, um abandono de checkout, um abandono de carrinho, as minhas campanhas ofertando promoções limitadas, produtos novos, coleções novas, e você consegue converter uma parte desses 90% que não iam comprar na sua loja, e isso acaba compensando os 20% que você abre mão das pessoas que aí sim utilizam o desconto na sua loja. Além de também o aumento da conversão, né? Porque como você dá o desconto, a conversão da sua página também tende a aumentar, mas eu nem vou calcular isso, nem vou colocar isso no cálculo, porque isso depende muito de operação para operação. Mas a lógica de sacrificar um pouco do seu revenue aqui, do seu faturamento, é justamente por causa dessas outras pessoas que não compram, não utilizam o desconto, mas mesmo assim colocam e-mail e você consegue trabalhar. Então, obviamente, para fazer valer a pena o e-mail marketing, você precisa de alguns flows, de alguns fluxos que você mesmo pode fazer. O fluxo de boas-vindas, então, praticamente dando desconto para o cliente, dando boas-vindas para ele
a sua loja. E esse e-mail funciona mais como uma apresentação da sua loja para você dar o desconto para ele e tentar fazer ele converter ali logo no início. Mas eu acho que o maior poder depois do e-mail do Welcome Flow, e obviamente por ele ser um e-mail que contém um desconto automatizado e por ser o primeiro e-mail que o seu cliente recebe, o Welcome Flow, o e-mail de boas-vindas, vai ser o e-mail com maior participação aqui, com maior impacto no seu faturamento, na contribuição do e-mail marketing. Mas, na minha opinião, um dos maiores poderes aqui do e-mail marketing é de conversão de pessoas que não comprariam de outra forma. Então, abandono de página, abandono de checkout, abandono de carrinho. No Shopify, você só consegue armazenar os dados das pessoas que colocaram e-mail no seu checkout, seja para fazer compra ou seja para abandonar. As pessoas colocam o e-mail ali e saem sem comprar. Mas com essa tática você também adiciona abandono de página, porque como isso aqui é uma das primeiras coisas que o cliente vê e acaba colocando e-mail, você consegue identificar através do Pixel, do Klaviyo ou qualquer outro aplicativo que você usa se ele abandonou a página. Então olha só, você ganha muito mais pessoas que você pode converter, que você pode recuperar para a sua loja, logo adicionando muito no seu faturamento e aí sim compensa com toda certeza esses 20% que você oferece. E nem precisa ser 20, pode ser 15, pode ser 10, pode ser frete grátis, pode ser só um reforço de oferta de que você já vai oferecer de qualquer forma, mas o importante é você ter um lugar para coletar e-mails. E normalmente o pop-up ali eficiente vai ter de 6 a 15% de conversão de e-mail, de preenchimento. Ou seja, a cada 100 pessoas que entram na sua página, 6 a 15 pessoas devem preencher o e-mail. E é assim que você testa se seu pop-up está sendo eficiente ou não. Então, recomendo fortemente que, acabando esse vídeo aqui, você já considere aplicar esta primeira dica, que com certeza vai ser um dos maiores impactos que você pode ter no seu faturamento. Então, não deixa de aplicar. A segunda coisa que é extremamente importante que você faça quando começa a ganhar dinheiro com a sua operação é customização e estoque. Não que estoque seja estritamente necessário, mas acaba sendo uma consequência de você customizar o seu produto. E aí você me pergunta o porquê que você customizaria o seu produto se você está ganhando dinheiro. Pois bem, porque depois de um certo nível de escala, você precisa corrigir os erros do seu produto. Por exemplo, se você está vendendo uma peça de roupa, muito provavelmente ela está indo com tamanho asiático. E como nós bem sabemos, tamanho asiático é muito diferente do tamanho americano, muito diferente do tamanho europeu. Então você vai precisar customizar esses tamanhos se você não quiser ter problema com retornos, reembolsos, chargebacks, assim como você está tendo neste momento provavelmente. Porque a escala praticamente intensifica os problemas que você já tem. Ela mostra para você aonde que está quebrado na sua operação. E se você ignora esses sinais e escala, é aí que você coloca a carroça na frente dos bois e a partir desse momento você está fadado ao fracasso, porque é questão de tempo até clientes abrirem chargebacks, até o seu gateway ser travado por causa desses chargebacks, até pessoas pedindo reembolso e tudo virar um caos na sua vida. E mesmo que o seu produto não seja uma roupa, às vezes o material pode ser melhorado, às vezes o design pode ser melhorado, às vezes você só quer colocar a sua marca no produto para fortalecer o branding, porque isso faz toda a diferença na experiência do cliente, faz ele voltar de novo e de novo e de novo. E o lado negativo é realmente que provavelmente para customizar o seu produto, as fábricas vão exigir um estoque mínimo. Mas é bem tranquilo, às vezes é 100, 200 unidades, 300 unidades ali, o minimum order quantity, né? A quantidade mínima de ordens, o volume mínimo de produtos que você precisa comprar adiantado para customizar o seu produto. O que depois de um certo nível de escala fica bem tranquilo de administrar. E além disso também vem com outras vantagens, como por exemplo o seu custo de produto provavelmente vai reduzir, porque como você está comprando em lote, você consegue negociar esse preço com o seu fornecedor e isso adiciona diretamente na sua margem bruta, que no final das contas vira
lucro no bolso. Então tem esse lado muito positivo e também além da experiência do cliente, porque como você tem estoque já guardado, tudo que o seu agente na China vai precisar fazer é pegar o produto de estoque e enviar, o que elimina ali de 2 a 4 dias do tempo de entrega. Porque quando você cota com o fornecedor e ele te dá o prazo de 12 a 15 dias, nesse prazo está incluso a fábrica enviar para o seu fornecedor, que normalmente demora ali de 2 a 3 dias, o seu fornecedor preparar o pacote e enviar para os Estados Unidos e, obviamente, o tempo de trajeto China e Estados Unidos. Então, se você armazena estoque, você pula a primeira etapa, porque o pacote já está na mão do seu fornecedor, não está mais na fábrica. Então, além de baratear o custo de produto, você também consegue oferecer prazos de entrega melhores para o seu cliente, o que com certeza vai contribuir para ele comprar de novo e de novo e de novo e, mais uma vez, adicionar lucro no seu bolso, que realmente importa. E para mostrar que isso aqui não é só teoria, esse aqui é o meu gráfico de Returning Customer Rate, ou seja, taxa de retorno de clientes, desde janeiro, que foi quando a loja começou. Então, como você pode ver aqui, quando eu ainda estava mandando sem customização, sem embalagem, a minha taxa de retorno de cliente era de 2%. E assim que eu comecei a adicionar embalagem ali para abril, olha como melhorou já. Foi de 2% para 11%. Ou seja, cada 10 pessoas, uma voltava a comprar, o que é um salto considerável, de 2% para 10% só customizando a embalagem. Eu nem cheguei na customização de produto ainda. Depois que a gente começou a customizar o produto aqui ao redor de julho, olha como subiu para 17%, 18%, tem dias que bate 20%. Ou seja, depois de customizar produto e embalagem, o nosso Returning Customer Rate foi de 2% para 20%. A cada 5 pessoas, uma volta a comprar na nossa loja. E isso dá um poder gigantesco para a gente, porque a gente consegue reverter esse lucro a mais que está vindo da taxa de retorno de clientes e reverter isso em anúncios, em budget, em orçamento para o tráfego. E, de novo, é isso que muda o seu jogo. É esse tipo de profissionalismo, é esse tipo de manobra que você tem que fazer para alavancar sua margem e conseguir reinvestir em anúncios. E é assim que você fica na frente dos seus concorrentes e é assim que você continua escalando. E o terceiro e último pilar é um erro que eu cometi e eu não quero que vocês cometam também. Que quando você começa a ganhar dinheiro, não falta pessoas para querer fazer parte da sua operação, agências que vão te oferecer serviços, oportunidades de você contratar pessoas para a sua equipe, mas vai o meu conselho, deixe a sua operação o mais enxuta o possível e pense muitas vezes antes de realmente contratar alguém, principalmente uma agência. Quando eu comecei a escalar de verdade ali para abril, em que comecei a bater 90, 100, 120 mil dólares de faturamento no mês, eu acabei contratando uma agência de criativo porque eu recebi a recomendação de um colega e eu decidi fechar um contrato de 3 meses com essa agência. E esse foi um erro que me custou em média de 15 mil dólares. Eu fechei esse contrato de 3 meses com essa agência. No primeiro mês, o serviço prestado foi muito bom, tinha muitas pessoas alocadas no meu projeto, tinham várias ideias sendo colocadas ali em prática, porém, infelizmente, nenhuma delas performou na nossa conta de anúncio. E do segundo mês para frente foi só ladeira abaixo. Tiraram pessoas do projeto, começaram a fazer ideias de criativo completamente sem pé na cabeça, que claramente não ia performar, conceitos extremamente estranhos. E infelizmente foi assim até o final, até eu conseguir romper o contrato. Por isso que eu digo, mantenha a sua operação mais enxuta possível. E isso inclui também o salário que você paga para você mesmo. Não deixe a sua empresa passar fome para você melhorar a sua qualidade de vida. Esse é o jogo do longo prazo. Você precisa construir um caixa, você precisa de dinheiro para alavancar esse negócio. Se você realmente tem o objetivo de construir uma marca global, uma marca a longo prazo que você vai conseguir vender no futuro,
é indispensável que você use esse dinheiro da maneira mais inteligente possível e para a empresa, porque você vai precisar contratar pessoas em momentos estratégicos, você vai precisar comprar estoque, investir para manter o estoque num nível saudável para a sua empresa, além de também desenvolver outros produtos, contratar influenciadores, reinvestir em conteúdo para sua marca, porque isso sim vai gerar resultados para sua loja e é assim que você cresce sua loja. E é esse jogo que eu estou jogando. E o quarto e último fundamento que eu vou passar para vocês. E esse é o mais importante de todos. Eu deixei ele por último porque esse fundamento foi responsável por me trazer até aqui, por gerar todos os resultados que eu tenho até hoje e de certa maneira muito rapidamente, que foi não ter medo de investir em conhecimento. Nos últimos 2 anos eu investi mais de R$150 mil na minha própria educação. Isso inclui livros, mentorias, acompanhamentos, comunidades. Isso tudo faz toda a diferença, porque não tem limite para o quanto que você vai perder colocando dinheiro em anúncios sem conhecimento. Se você consegue obter o conhecimento de alguém que está à frente de você, você já pula muitos passos, isso vai te poupar de muitos erros e vai te fazer chegar nos seus objetivos muito mais rapidamente. E foi exatamente esse fundamento, esse princípio que foi o responsável para me fazer faturar mais de $800 mil esse ano com uma marca que acabou de começar. E se você quiser o meu acompanhamento pessoal na sua operação para te ajudar a construir e escalar sua marca global, clica o link aqui na descrição, preenche o formulário que eu vou ver como que eu posso te ajudar. No mais, espero que você tenha tirado muito valor desse vídeo, aplica e depois me fala o quanto de impacto isso teve no seu faturamento. Fica com Deus, um abraço e até a próxima.